Olá, hoje vou ler para você o livro Schopenhauer de Thomas Mann. Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura! Nossa alegria diante de um sistema metafísico, nossa satisfação em presença de uma construção do pensamento, em que a organização espiritual do mundo se mostra num conjunto lógico, coerente e harmônico, sempre dependem eminentemente da estética. Tem a mesma origem que o prazer, que a alta satisfação, sempre serena final, que a atividade artística nos proporciona quando cria a ordem e a forma nos permite abranger com a vista o caos da vida, dando-lhe transparência. A verdade e a beleza devem ser postas em relação, tomadas em si mesmas, sem o apoio que mutuamente se prestam, são valores muito instáveis. A beleza que não se fundasse na verdade, que não pudesse apelar para ela, que não nascesse dela, não vivesse graças a ela, seria pura quimera, e que é a verdade? Tirados de um mundo de fenômenos, de uma visão do mundo submetida a múltiplas condições, nossos conceitos, como discerne e o reconhece a filosofia crítica, não são para uso transcendente mas só imanente, esse material de nosso pensamento e, com maior razão, os juízos que nos permite construir, não são meios adequados para quem quer aprender a própria essência das coisas e a verdadeira conexão do mundo à da existência. Mesmo que, por uma experiência intimamente vivida, se determine mais convencida mais convincentemente o que está na base dos fenômenos ainda não se terá trazido à luz a raiz das coisas. Só isto encoraja o espírito humano a tentar este ensaio, que se lhe impõe a isto justifica, é a hipótese necessária de que também o nosso próprio ser, o nosso mais profundo eu, é um elemento desse substractum do mundo, que aí deve ter raízes e que, por conseguinte, dele talvez se tirem alguns dados que permitam esclarecer a ligação do mundo dos fenômenos à da essência verdadeira das coisas. A história do pensamento de Schopenhauer faz-nos remontar à fonte do conhecimento em que se abeberou o Ocidente, onde o espírito científico tanto quanto o senso artístico da Europa tem origem aonde se encontram ainda unidos, ela conduz a Platão. As coisas do mundo, ensinava o pensador grego, não têm existência verdadeira, sempre em devenir, jamais são. Não valem como objetos do verdadeiro conhecimento, pois só existe conhecimento que em si, por si há sem mudança, ora, em sua multiplicidade há na relatividade de seu ser de empréstimo, que bem se poderia chamar um não ser, jamais podem ser senão o objeto de uma opinião provocada por uma sensação. São sombras. O que só é verdadeiramente, o que não cessa de ser, sem jamais se transformar nem se perder, são os arquétipos, realidades a que essas sombras correspondem, são as ideias eternas, os protótipos de todas as coisas. Ignoram estes a multiplicidade, porque, por essência, cada um deles é único, é precisamente o original, cujas cópias ou sombras não são mais que coisas ostentando o mesmo nome que ele, coisas isoladas, perecíveis e semelhantes. As ideias não poderiam nascer nem desaparecer com eles, porque são intemporais e verdadeiramente existentes. Para elas não há devenir nem aniquilamento, como para suas cópias caducas. Só delas, pois, há um conhecimento verdadeiro, como do que, em todos os tempos e de todos os pontos de vista, é ter espírito científico e preparar-se para a ciência manifestamente subordinar a ideia à multiplicidade dos fenômenos. Combinar somente com ela a verdade e a autêntica realidade e firmemente se ater à abstração contemplativa, à espiritualização do conhecimento. Por esta distinção de valor entre o fenômeno e a ideia, a matéria e o espírito, o mundo da aparência e o mundo da verdade, o temporal e o eterno, Platão representa um acontecimento prodigioso na história do espírito humano e, pois, na ordem da ciência e da moral. Sentem todos que a esta elevação da ideia, realidade única, acima dos fenômenos e da sua efêmera multiplicidade, se liga uma ideia profundamente moral, a desvalorização do sensível em benefício do espiritual, do temporal em proveito do eterno.
E isto está inteiramente no espírito do futuro cristianismo, porque, por assim dizer, o passageiro fenômeno e a afeição sensual que inspira, com isso se transportam para o domínio do pecado. Só aquele que se volta para o eterno encontra a salvação, a verdade. Vista sob esse aspecto, a filosofia de Platão mostra o parentesco e a aliança entre a ciência e o ascetismo moral. Mas outro valor tem esta distinção, o valor artístico. De acordo com essa doutrina, com efeito, o tempo é simplesmente esta visão recortada e fragmentada que um ser individual pode ter ideias, as quais, situadas fora do tempo, são eternas. O tempo, segundo uma bela fórmula de Platão, é a imagem móvel da eternidade. Com isso, essa doutrina pré-cristã e já cristã apresenta-nos também, em sua cética sabedoria, um atrativo, um encanto de sensualidade infinitamente artística. Com efeito, conceber o mundo como uma fantasmagoria multicor e móvel de imagens que deixam transparecer a ideia, o espírito, é a atitude eminentemente artística, que, por assim dizer, de pronto restitui o artista a si mesmo. Na verdade, é ele quem, pleno de alegria sensual e pecaminosa, pode sentir-se preso aos fenômenos do mundo, às imagens do mundo, pois sabe que pertence ao mesmo tempo ao mundo da ideia e do espírito, porque é o mago, graças ao qual podem estes nos aparecer através dos fenômenos. Surge aqui a missão mediatária do artista, seu papel de mediador nas encantações herméticas entre o mundo do alto e o mundo de baixo, entre a ideia e o fenômeno, o espírito e a sensualidade, porque tal é, de fato, a posição verdadeiramente cósmica da arte. Sua estranha situação e a comprometida dignidade de sua ação no mundo não podem definir-se nem explicar-se de outra maneira. O símbolo da lua, este emblema cósmico de toda mediação, é próprio da arte. Platão artista. Uma filosofia, não o esqueçamos, não age somente, e por vezes age muito pouco, por sua moral, pela doutrina tio-sabedoria que põe na sua interpretação e na sua experiência do mundo, mas também e sobretudo por esta própria experiência que, aliás, constitui a parte essencial, primeira e pessoal de uma filosofia, e que não é absolutamente um simples acréscimo intelectual e moral à doutrina de salvação e de verdade. Muito resta ainda quando se arrancou de um filósofo sua filosofia e grave seria se nada restasse. Nietzsche, o discípulo de Schopenhauer, que renegou seu mestre em espírito, escreveu sobre ele estes versos: o que ele ensinou não mais existe, o que ele viveu permanece de pé, contemplai-o, pois nada pôde submetê-lo. A doutrina de Schopenhauer, de que falaremos agora, e o dinamismo de sua verdade têm se prestado a tantos abusos como a mensagem de Platão, a qual, não obstante seu ascetismo científico, pôde ser amoedada em valores de arte e especialmente ser explorada por um artista de colossal talento, Ricardo Wagner, de quem talvez tratemos mais tarde. Mas a culpa não cabe certamente ao outro mestre e iniciador de Schopenhauer, aquele que o ajudou a construir seu sistema de pensamento, Kant, puro espírito, cuja natureza tanto o afastava da arte quanto dispunha à crítica. Immanuel Kant, crítico do conhecimento, que, do domínio da especulação, onde seu voo a extraviara, reconduziu a ponto filosofia. Para o espírito humano, tomou-o por objeto de suas investigações e traçou limites à razão. Kant, na segunda metade do século XVIII, ensinava em Königsberg, na Prússia, princípios muito semelhantes aos que 2 milênios antes o pensador ateniense havia exposto. Toda a nossa experiência do mundo, dizia ele, está submetida a 3 leis e condições que são as formas em que necessariamente se elabora todo o nosso conhecimento. Chamam-se tempo, espaço, causalidade. Mas não apreendem o mundo tal como ele pode ser em si e por si, independentemente de nosso esforço por percebê-lo. A coisa em si, atém-se somente à sua aparência fenomenal, porque não são mais que as formas de nosso conhecimento. Nenhuma multiplicidade, nenhuma aparição e desaparição é possível senão por elas 3, elas são, pois, sustentadas unicamente pela aparência e absolutamente nada podem saber da coisa em si, a qual não se poderia de maneira alguma aplicá-las.
Isso se estende mesmo até ao nosso próprio eu, conhecemo-lo somente como aparência, não em sua essência. Em outros termos, espaço, tempo, causalidade, são dispositivos de nossa inteligência, e a concepção das coisas que nos chega em imagem, condicionada por eles, se chama, pois imanente, transcendente seria a que poderíamos atingir se a razão, voltando-se sobre si mesma, se tornasse crítica da razão, depois de ter peneirado o caráter de meros modos de conhecimento que essas três formas interpostas têm. Tal é a concepção fundamental de Kant. Vê-se que muito se aproxima da de Platão. Apresentam ambas o mundo visível como uma aparência, isto é, como uma aparição inconsistente, que só adquire importância e alguma realidade pelo que nela transparece e se exprime. Para ambas, a verdadeira realidade se encontra acima, atrás, em resumo, para além de sua aparência e pouco importa, em suma, que se chame de ideia ou coisa em si. Schopenhauer abrigava esses dois conceitos no mais profundo de seu pensamento. Com predileção, cedo estudou Platão e Kant, em Göttingen de 1809 a 1811. A todos os pensadores preferia esses dois, tão afastados no espaço e no tempo. Tomou-lhes emprestado o que podia ser-lhe útil e, para o seu temperamento tradicionalista, foi grande satisfação poder utilizá-lo tão perfeitamente, mas transformou-o totalmente, conforme a sua própria natureza, que era inteiramente diferente, muito mais moderna, mais impetuosa e mais dolorosa. Tomou as ideias e a coisa em si. Mas, com esta, ousou temerária tentativa, quase interdita, cuja necessidade, porém, sentia, profundamente, com ardor de possante convicção, definiu-a, chamou-a por seu nome, afirmou posto que após Kant fosse impossível saber qualquer coisa a respeito, que sabia o que ela é, a vontade. Seria a causa primeira e irredutível do ser, sua base mais profunda, a fonte de todos os fenômenos, a potência presente e operante em cada um deles, a criadora de todo o mundo visível e de toda a vida, porque seria o querer viver. Elo seria ponto que dizer vontade seria falar precisamente da vontade de vida e servir-se da fórmula mais explícita, enunciar de fato um pleonasmo. Jamais a vontade quereria outra coisa senão a vida. E por que a quereria? Porque a achasse desejável. Porque tal era o resultado de alguma investigação objetiva sobre o valor da vida. Oh! Não! A esse querer, qualquer conhecimento continuaria a ser perfeitamente estranho, seria algo que não dependeria absolutamente dela, algo de primordial e de incondicionado, um impulso cego, um instinto absolutamente gratuito, de uma profundeza sem fundo e dependeria tampouco de quaisquer juízos sobre o valor da vida que, ao contrário, seriam estes juízos que dependeriam inteiramente do grau de potência do querer viver. A vontade, pois, este absoluto, exterior ao espaço, ao tempo e à causalidade, cegamente sem razão, mas com o irresistível ardor de seu desejo e de sua alegria de existir, reclamaria a vida, a objetivação. E esta objetivação se realizaria de tal maneira que sua unidade primitiva se tornaria multiplicidade, o que caracteriza perfeitamente o princípio de individuação. Para saciar seu desejo, a vontade ávida de vida objetivar-se-ia segundo esse princípio, espalhando-se em miríades de parcelas que constituiriam o mundo dos fenômenos, o do espaço e do tempo e, entretanto, até no menor e no mais isolado desses fragmentos permaneceria inteiramente produto e expressão da vontade, sua objetivação no espaço e no tempo. Mas, além disso ainda, seria a representação, minha representação, como a tua, a de todo indivíduo e a representação que cada qual faz de si para si, especialmente por meios da inteligência que conhece e que, nos graus superiores de sua objetivação, a vontade criou para torná-la para si, especialmente por meios da inteligência que produziria a vontade, mas, ao inverso, esta que engendraria aquela. Não seriam a inteligência, o espírito, a faculdade de conhecer, que constituiriam o elemento primeiro e dominador, seria a vontade, e a inteligência, sua serva. Seria possível o contrário,
Uma vez que a própria faculdade de conhecer se liga à objetivação da vontade nos graus superiores e que, sem ela, não teria nenhuma ocasião de se realizar? Num mundo que é inteiramente obra da vontade, do instinto de viver absoluto, gratuito, ignorando razões e juízos de valor, não poderia a inteligência necessariamente pretender senão segundo lugar. A sensibilidade, os nervos, o cérebro, tanto como outras partes do organismo, em particular. Da mesma maneira que o oposto do cérebro, órgão de conhecimento, seu polo contrário, o aparelho sexual, seriam a expressão da vontade num dado momento de sua objetivação e a representação resultante, igualmente destinada a seu serviço, não teria mais seu fim em si, mas constituiria um simples meio, um instrumento, que permitiria à vontade atender a seus fins, exatamente como esses outros órgãos. Essas relações da inteligência e da vontade, essa afirmação de Schopenhauer de que a primeira era apenas o dócil instrumento da segunda implicam muito de cômico e de humilhante angústia, determinam o conteúdo de todas as inclinações e aptidões do homem para se iludir e imaginar que sua vontade recebe instruções e dados da inteligência, ao passo que, segundo nosso filósofo, é precisamente o contrário, a inteligência, independentemente de sua tarefa, que consiste em projetar um pouco de luz na vizinhança imediata da vontade e em ajudá-la em sua luta pela existência num grau mais elevado, tem por única missão servir de porta-voz à vontade, justificá-la, provê-la de motivos morais, em suma, racionalizar nossos instintos. Era uma apreciação notavelmente pessimista, e, de fato, todos os compêndios nos ensinam que Schopenhauer foi em primeiro lugar o filósofo da vontade, em segundo lugar, o do pessimismo. Mas, não há primeiro nem segundo, as duas coisas não são mais que uma, ele foi a segunda, porque foi a outra e ao mesmo tempo, ele foi necessariamente pessimista, porque era o filósofo e o psicólogo da vontade. Se a encaramos como o oposto da satisfação beata, a vontade é em si mesmo uma infelicidade fundamental, é insatisfação, esforço em vista de algo, inteligência, sede ardente, cobiça, desejo, sofrimento. E um mundo da vontade outra coisa não pode ser senão um mundo do sofrimento. Objetivando-se em tudo que existe, a vontade espia no mundo físico sua alegria metafísica e espia no sentido próprio da palavra, espia da maneira mais terrível no mundo que ela criou e que, sendo o mundo do desejo e do tormento, se revela sinistro. É que, tornando-se mundo segundo o princípio de individuação, pela sua fragmentação na multiplicidade, a vontade esquece a unidade primitiva e, embora, não obstante todo o seu esmigalhamento, continue una, torna-se uma vontade que está milhões de vezes em luta consigo mesma, que se combate e se desconhece a si própria, que, em cada uma de suas manifestações, procura seu bem-estar, seu lugar ao sol, a expensas de outra e, ainda mais, a expensas de todas as outras, não cessando, pois, de morder a própria carne, como aquele habitante do Tártaro que avidamente se devorava a si mesmo. É preciso compreender isso literalmente. As ideias de Platão adquirem, em Schopenhauer, uma voracidade incurável, porque, graus atingidos pela vontade que se objetiva, disputam uma outra matéria, o espaço, o tempo. Deve o mundo vegetal servir de alimento ao mundo animal e cada animal, por sua vez, de presa e alimento a outro, e assim a vontade de vida não cessa de se devorar a si mesma. O homem, enfim, considera o todo como criado para seu uso e contribui por seu lado para assinalar com a mais espantosa evidência o horror do combate de todos contra todos, o autoestraçalhamento da vontade, segundo a máxima Homo hominis lupus. Todas as vezes que Schopenhauer evoca o sofrimento do mundo, a lamentável angústia e a fúria de viver das múltiplas encarnações do querer, ele trata disso frequentemente com minúcias. Sua já excepcional eloquência e seu gênio de escritor atingem os cimos mais resplandecentes e mais gélidos de sua perfeição. Fala com uma veemência decidida, com o cunho da experiência, no tom de quem sabe, de quem com isso se aterroriza e é arrebatado pela sua verdade potente. Há em certas páginas uma zombaria sarcástica que ele lança à vida,
O olhar faiscante, os lábios apertados, mesclando-a com citações gregas e latinas, cheio de piedade sem piedade, ata ao pelourinho a miséria do mundo, lavra o respectivo certificado. Faz-lhe a conta e presta-lhe contas, aliás, muito longe de esmagar tanto como se deveria esperar de tal precisão e de tão sombrio talento de expressão, ao contrário, enche de satisfação estranhamente profunda pelo protesto do espírito pela revolta humana, que aí se revela num contido tremor de voz. Estia satisfação todos as experimentam, porque, quando esse homem, ao mesmo tempo espírito que é juiz e grande escritor, fala do sofrimento do mundo em geral, fala também do teu e do meu sofrimento, e nós regozijamos por nos sentirmos vingados pelo verbo grandioso. Miséria, aflição, preocupação de conservar a vida, primeiro, depois, quando estas foram penosamente banidas, instinto sexual, dor de amar, ciúme, inveja, ódio, angústia, ambição, avareza, cupidez, doença e assim, inesgotavelmente, todos os males oriundos da contradição interna da vontade surgem da boceta de Pandora. E que resta no fundo? A esperança? Oh! Não, o tédio. Porque todas as existências humanas se balançam entre a dor e o tédio. A dor é o elemento positivo, a alegria não é mais que sua interrupção, um elemento negativo pois, e logo se transforma em tédio da mesma forma que a dominante, a que cabe o desenvolvimento sinuoso da melodia, ou a harmonia, na qual se introduz a desarmonia. Se as prolongássemos sem interrupção, provocariam insuportável tédio. Felicidades positivas? Há algumas. Mas, comparadas ao longo tormento de nossa cobiça, ao infinito de nossas exigências, são curtas e mesquinhas, e para um desejo satisfeito, 10 ao menos restam insatisfeitos. Aliás, é só aparente a satisfação, porque, apenas atendido, um desejo cede lugar a outro. O primeiro é um erro reconhecido, o seguinte um erro que não foi ainda. Nenhuma satisfação do querer que atinge seu objeto pode durar, semelha a esmola que, dada ao mendigo, prolonga sua lamentável existência de hoje para amanhã. A felicidade? Seria o repouso. Mas este é precisamente incompatível com a vontade. Perseguir, evitar, recear a infelicidade, procurar avidamente o gozo, tudo se assemelha. A inquietude causada pelas exigências sempre renascentes da vontade enche e agita sem demora a consciência e, assim, o sujeito que sempre quer jaz sob a roda de Ixion, enche incansavelmente o tonel das Danaides, é tanta-lo e a sua sede eterna. Contudo, pode-se salvar o mundo da miséria, do erro, do engano e da penitência que é a vida, e a salvação está ao alcance do homem, que realiza a mais alta e a mais evoluída objetivação da vontade, mas também, por esta mesma razão, a mais capaz de sofrer e a mais rica de sofrimento. Crê-se que isso possa ser a morte? Muito falta para tal. A morte pertence inteiramente ao domínio dos fenômenos e do empírico, à esfera da multiplicidade e da mudança, nenhum contato tem com a realidade transcendente e verdadeira. O que morre conosco é unicamente a individuação, a vontade, que é vontade de viver e forma o núcleo de nosso ser, não é sequer atingida por ela, tão demoradamente quanto se afirma a si mesma, poderá sempre encontrar os caminhos que dão acesso à vida. Resulta daí, digamo-lo de passagem, que o suicídio é absurdo e imoral, pois nada conserta. O que o indivíduo nega e suprime, destruindo-se, é unicamente sua individuação, mas não o erro original, a vontade de viver, que, pelo suicídio, não fez mais que tender para uma realização mais feliz. A salvação, pois, de maneira alguma se chama morte, liga-se a condição muito diferente. Ninguém imagina que mediador devemos eventualmente esta bênção. É a inteligência. Mas a inteligência não é o produto da vontade, seu instrumento, sua luz na escuridão, a serva que lhe foi reservada? É assim e assim continua. Nem sempre, porém, nem em todos os casos. Em circunstâncias particularmente felizes,
Pode-se mesmo dizer bem-aventuradas, em circunstâncias excepcionais por consequência, esse criado que é o intelecto, esse pobre servente pode tornar-se mestre de seu mestre, pode pregar-lhe uma peça, emancipar-se, tornar-se autônomo e, ao menos durante algum tempo, estabelecer sobre o mundo sua soberania benfazeja de bondade e de luz, na qual, despojada de seu poder e de sua influência, a vontade cede a doçura de um delicioso aniquilamento. Há um estado em que esse milagre se realiza, o conhecimento se separa violentamente da vontade, o sujeito deixa de ser um simples indivíduo, tornando-se, puro e sem vontade, o sujeito do conhecimento. Chama-se-lhe estado estético. É uma das maiores e mais profundas experiências de Schopenhauer. Tanto dispõe o filósofo de acentos medonhos para descrever os tormentos que a dominação do querer acarreta, quanto sua prosa encontra tons seráficos e sua gratidão transborda e se derrama quando, e ele o faz com uma abundância inesgotável, fala nas bênçãos da arte. Interpretou esta experiência, uma das mais pessoais talvez de sua vida, e lhe deu forma como discípulo de Platão e de Kant. Et definirá o belo, o que apraz de maneira desinteressada. Para Schopenhauer isso significa acertadamente, sem relação com a vontade. O prazer estético seria puro, desinteressado, livre do querer, seria representação, no sentido mais forte e mais sereno, contemplação clara, imperturbada, cheia de calma. E por que seria? Aqui, Platão deve vir-lhe em ajuda, Platão e o esteticismo latente de sua doutrina das ideias. As ideias foram elas que, no estado estético, tornaram visíveis, através dos fenômenos, essas cópias da eternidade. O olhar direto que nelas incidisse seria a contemplação objetiva, pura, larga, luminosa como o sol, da qual o sol gênio, e ainda em suas horas e instantes de genialidade, seria julgado digno e, com ele, quem soubesse acolher e gozar a obra estética. Apoio que vê longe, o Deus das musas, é um Deus do afastamento e da distância, não é o da confusão, das patos e da patologia, nem do sofrimento, mas da liberdade, um Deus objetivo, o Deus da ironia. Por esta, como viu Schopenhauer, pela objetividade genial, o conhecimento seria, pois, arrancado à escravidão da vontade, a atenção deixaria, enfim, de ser perturbada por qualquer móvel da vontade, nós nos abandonaríamos e as coisas não seriam mais objetos da vontade, mas simples objetos da representação, um repouso até então desconhecido ser nascia afinal oferecido. Estamos perfeitamente ponto escrevia nosso autor. É o estado sem dor que Epicuro celebrava como o maior dos bens e como condição dos deuses. Nesse instante, nós nos libertamos da necessidade desprezível de querer, celebramos o sábado dos trabalhos forçados da vontade, a roda de Ixion para palavras célebres, tantas vezes citadas. O belo e o alívio imenso que o contemplá-lo proporciona arrancaram-nas a essa alma amarga e atormentada. Serão verdadeiras? Mas que é a verdade? Uma experiência vivida que encontra tais palavras é verdadeira, justificar-se pela força do sentimento. Dever-se-ia crer, talvez, que essas palavras de um reconhecimento total e ilimitado foram escritas para caracterizar uma felicidade relativa e que seria ainda puramente negativa. Porque, de maneira geral, a felicidade, simples suspensão de uma tortura, é negativa, e não é de outro modo para quem procura a contemplação estética das ideias, para a objetividade que acalma o querer, como provam, aliás, sem dúvida possível, as imagens que essa felicidade inspira a Schopenhauer. Também só é efêmera, provisória. Estado de artista, julgava ele, a parada diante de uma imagem iluminada pela ideia, não representaria a salvação definitiva. Estado estético seria apenas uma etapa, deveria levar-nos a estado mais perfeito, em que a vontade, que no primeiro não havia encontrado mais que passageira satisfação, seria para sempre submergida pelos raios do conhecimento, expulsa do terreno e aniquilada. Acabamento do artista seria o santo. De maneira geral, que é a ética?
É a ciência das ações dos homens, a ciência do bem e do mal ciência? A vontade cega, sem razão nem senso, poderia receber ensinamento? Evidentemente, não se poderia ensinar a virtude, assim como não se poderia formar um artista explicando-se-lhe o que constitui o estado estético, nem se poderia levar um homem a praticar o bem e a evitar o mal com o explicar-se-lhe o sentido e significação de um e outro. Verdadeiramente nenhuma prescrição havia a fazer à vontade, seria livre, absoluta e todo-poderosa. A liberdade encontrar-se-ia mesmo unicamente nela, existiria exclusivamente no transcendente, jamais no empírico, na objetivação da vontade, que repousaria no espaço, no tempo e na causalidade, no mundo. Aqui, tudo estaria submetido à inflexível causalidade, ligado e determinado como causa e efeito. A liberdade encontrar-se-ia para além das aparências fenomenais, como a vontade, mas lá estaria presente com poder absoluto, lá estaria a liberdade da vontade. Como acontece frequentemente, a sã razão humana enganava-se inteiramente quanto à liberdade, que não estaria no ato, mas no ser, não no poperari, mas no ato. É verdade, reinariam, pois, inelutavelmente a necessidade e o determinismo, mas o ser continuaria originalmente e metafisicamente livre. Certo, o homem que tivesse cometido um ato culposo deveria necessariamente, na qualidade de caráter empírico, sob a influência de móveis determinados, agir assim, mas teria podido ser outro, e mesmo zero remorso, a angústia da consciência visariam o ser, não o ato. Cruel e duro pensamento, insultante, desapiedado, arrogante. Aceitá-lo repugna ao nosso sentimento, e eis que nosso sentimento apela para sua mística. A verdade mística, na qual se funda, longe de deixar cair no ouvido par de conceitos culpa-mérito, ao contrário, equivale a espantoso aprofundamento. Por isso, é verdade, ambos escapam à esfera moral concebida em estreito sentido. Mas os espíritos aristocráticos, precisamente os que não faziam grande caso da justiça, sempre se inclinaram a privar a moralidade da culpa e do mérito. Goethe fala complacentemente de méritos inatos, o que é uma reunião de palavras deveras absurda do duplo ponto de vista da lógica e de moral. Porque o mérito é inteiramente por natureza um conceito moral, e o que é inato, como a beleza, a inteligência, a distinção, o talento, ou conferindo-lhe o valor do destino, a felicidade, nada disso logicamente pode ser mérito. Para que aqui se pudesse falar de mérito, fora preciso que tudo isso fosse resultado de livre escolha, a expressão de uma vontade colocada ante os fenômenos, e é precisamente o que Schopenhauer afirma quando declara, com dureza aristocrática, que, feliz ou infeliz, cada um sempre recebe apenas o que lhe é devido. Mas a aristocrática aceitação da injustiça e da diversidade no destino dos homens não demora a se resolver em uma igualdade, a mais determinada e a mais democrática de toda. Pelo simples fato de que o raciocínio reduz a desigualdade e a diferença e mesmo a disparidade a uma ilusão. Para designar esta ilusão, serve-se Schopenhauer de um nome emprestado à sabedoria hindu, que ele admira muito, dada a concordância dela com a sua própria visão do mundo, chama-a o véu de meia. Mas já muito antes, segundo o costume dos sábios ocidentais, tinha-se expressado em latim, esta grande ilusão que representa a injusta desigualdade das fortunas, dos caracteres, das situações e dos destinos repousa no principium individuationis. Diferença e injustiça não são mais do que as consequências que a multiplicidade no seio do tempo e do espaço implica, mas aquela que não é mais que aparência, é a representação que nós, seres individuais, graças à organização de nossa inteligência, podemos ter de um mundo que, em sua vera realidade, é a objetivação da vontade de viver una e única no todo e nas partes, em mim e em ti. Mas aquilo, o indivíduo, que tem o sentimento de sua unicidade em face do mundo, não o reconhece. E como poderia reconhecê-lo se as condições de seu conhecimento, o véu de Maia, que envolve seu olhar e o mundo, o impedem de contemplar a verdade? Não vê ele a essência das coisas, que é una, mas suas aparências fenomenais, separadas, diferentes,
e mais ainda, opostas, alegria e tormento, carrasco e vítima, vida contente aqui, e ali lamentável. Dizes sim a um, especialmente por tua própria conta, e repudias ao outro, sobretudo no que te diz respeito. A vontade, que é tua origem e tua essência, faz-te aspirar à felicidade, às alegrias e aos prazeres da vida, estendes para ela as mãos, apertas com força contra teu peito, e esquece-te de que, admitindo assim a vontade, admites também todos os tormentos do mundo e os apertas contra ti. Zero que, ao mesmo tempo, tu fazes de mal, o mal que cometes, tua revolta contra a injustiça da vida, e também a inveja, a aspiração e o desejo, a tua cobiça do mundo, tudo isso provém da ilusão da multiplicidade, deste erro, que tu não és o mundo e o mundo não é tu. Sim, tudo isso vem desta diferença entre eu e tu, que não é mais que uma ilusão, a ilusão de Maia. Vem daí igualmente teu medo da morte. A morte não é mais que a supressão de um erro, de um descaminho, porque cada individuação é um descaminho. Não é mais que o desaparecimento de uma parede imaginária que separa o resto do mundo eu, em que tu te achas encerrado. Crês que, à tua morte, este resto do mundo continuará a existir, ao passo que tu, horrível pensamento, não existirás mais. Ora, eu te digo, este mundo, que a tua representação, não será mais, mas tu, mais exatamente, aquilo que, em ti, teme a morte, que não a quer, porque é a vontade de viver, tu permanecerás, viverás, porque a vontade, que é a tua substância, poderá sempre encontrar o caminho da vida. Não te pertence toda a eternidade? E com a vida, que para esta não é mais que um tempo, quando, na verdade, ela é contínua presença, de novo o tempo te será dado em partilha. A tua vontade está assegurada à vida, com todas as suas alegrias e todos os seus tormentos, durante o tempo que ela a quiser. Melhor seria para ti que ela não a quisesse. Esperando, vives tal qual és. Vês e amas, olhas e desejas, cobiças a imagem que te é estranha, tão outra, diferente de ti sofres por isso, queres atraí-la a ti, em ti, ser ela. Mas ser uma coisa não é veia, para isso muito falta, é incomparavelmente mais penoso e mais lamentável. Zero desejo é um logro causado pela representação. Tu és dado a ti mesmo, teu corpo te é dado a princípio como representação, assim como tudo o resto do mundo, mas ao mesmo tempo como vontade, e é a única coisa no mundo que te foi dada também como vontade. Tudo mais não é para ti senão representação. Zero o mundo inteiro parece-te um bailado, um espetáculo, ao qual o teu primeiro e natural julgamento está longe de atribuir tamanha realidade quanto a ti, o espectador, estás longe de torná-lo tão a sério quanto a ti, no mesmo grau e com o mesmo sentido. Ao eu, escravo do princípio de individuação, envolto no véu de Maia, todos os outros seres aparecem como máscara e fantasmas, aos quais não está absolutamente em condições de atribuir uma existência tão importante e tão séria quanto a tua mesma. Só tu importas, não é? Único ser real, tu és o centro do mundo, e tudo conspira para teu bem-estar, para, no máximo possível, afastar de ti sofrimentos da vida, para te procurar profusão de felicidades. Zero que aos outros acontece é de uma importância incomparavelmente menor, não te faz bem nem mal, tal é o ponto de vista do egoísmo natural, inteiro e inteiramente cego, o aprisionamento sem remissão no princípio de individuação. Penetrar com o olhar esse princípio, penetrar por intuição seu caráter enganador, que vela a verdade, pressentir confusamente que não há diferença entre eu e tu, ter o sentimento de que por tudo e em todos os seres não há mais que uma só e mesma vontade, é o começo e a essência de toda a ética. Zero mal é aquele que, desde que nenhuma força exterior o impeça, comete o mal, isto é, um homem que não se contenta com afirmar a vontade de viver tal qual aparece em seu corpo, mas, além disso, nega que aparece nos outros e se esforça por aniquilar-lhes a existência, desde que entrave o caminho aos esforços de sua própria vontade.
No caráter mau exprime-se uma vontade imperiosa, que ultrapassa a afirmação de seu próprio corpo, mas, sobretudo, uma profunda impotência do conhecimento para se libertar das aparências assim como do princípio de individuação, a ponto de se manter duro como o ferro na diferença que este princípio estabelece entre sua própria pessoa e todas as outras. É precisamente porque considera a essência das outras inteiramente estranha à sua, separada dela por um abismo, e porque nelas não vê, no sentido literal da palavra, mais que máscaras vazias atribuindo-se, com a mais profunda convicção, a única realidade que exista. A bondade é positiva. Faz obra de amor. Age, assim, por uma razão que sente profundamente. Se não o fizesse, julgar-se-ia semelhante a um homem que jejuasse hoje a fim de ter amanhã mais do que pode consumir. É exatamente assim que pensaria o homem de bem, se deixasse os outros na indigência, enquanto ele próprio vivesse na abastança. Para ele, o véu de Maia tornou-se transparente, desapareceu a grande ilusão que dá vontade dispersa nos fenômenos a aparência de gozar aqui e sofrer ali, quando é sempre a mesma vontade e o mesmo tormento que ela causa e sofre ao mesmo tempo. Zero amor e a bondade são compaixão, nascida do conhecimento do Tattvan Asi, do isto, és tu, do gesto que levanta o véu de Maia. Já o dissera Spinoza, benevolentia nial aliu deste, quam cupiditas excommiseratio horta, a bondade não é mais que o amor nascido da compaixão. Mas daí resulta claramente que, se a justiça se ergue até a vontade, pode esta por sua vez se alçar ainda, não somente até ao amor mais desinteressado e ao mais generoso sacrifício, mas na verdade, até à santidade. Porque, quando um homem chegou a tal conhecimento do amor, considera o sofrimento de tudo que vive como o seu e se apropria da dor do mundo inteiro. Vê-o todo. A vida, contradição interna da vontade e sofrimento que não cessa. A humanidade sofredora, a animalidade sofredora, e o conhecimento da coisa em si torna-se para ele um alívio do querer. Nele, a vontade se desviara da vida, porque, já que a sua compaixão refletida obriga a negá-la, como poderia provar ainda compreendendo aí a si próprio, o querer viver, de que a vida é a obra, a expressão e o espelho? A resolução que chegada a tal compreensão, toma um homem é a da renúncia, da resignação, da suprema impassibilidade. Nele se realiza a passagem da virtude para o nobre paradoxo da sese, um grande paradoxo, na verdade, porque acontece então que uma individuação da vontade renega o ser que nela aparece e que se exprime por seu corpo, que seus atos desmentem sua aparência e entram em luta aberta com ela. Zero asceta recusa-se a satisfazer o sexo, sua castidade é o signo de que, com a vida desse corpo, a vontade, de que ele é a manifestação, igualmente se anula. Como definir o santo? Aquele que não faz nada de tudo o que deseja e faz tudo o que não deseja. Ora, a castidade ascética, tornada a regra geral, acarretaria o fim da espécie humana. Mas, dada a estreita ligação de todas as manifestações da vontade, a mais alta de todas, o homem, em sua queda, arrastará também seu débil reflexo, a animalidade, e, como assim todo conhecimento se suprimiria, o mundo inteiro, pois sem sujeito não há objeto, por si mesmo cairia no nada. Zero homem é, em potência, o salvador da natureza. É por isso que Ângelo Silesius, o místico, exclama ao homem: todas as coisas te amam e correm para ti, tudo corre para ti para chegar a Deus. Por paradoxal que possa parecer, malgrado toda a sua misantropia e todas as suas palavras e queixas sobre o estado de corrupção da vida em geral, como sobre o caráter grotesco do gênio humano em particular, apesar do desespero que o acabrunha quando vê a miserável companhia em que caímos pelo fato de termos nascido homens, Schopenhauer tem, no entanto, e culto do homem, tal como o concebe. Enche-se de altiva veneração humana em presença deste coroamento da criação que, para ele, como para o autor da Gênese, significa o homem, a mais alta e a mais adiantada objetivação da vontade.
Esta mais importante forma de seu humanismo caminha inteiramente a par com seu ceticismo político, sua oposição à revolução, e tacitamente concorda com eles. Para ele, o homem é venerável, porque é o ser capaz de conhecer. Certo, todo conhecimento, em princípio, se submete à vontade, pois dela emerge, como a cabeça do tronco. E, nos animais jamais se pode suprimir esta sujeição da inteligência. Veja-se, porém, somente a diferença entre o homem e o animal, no que respeita à situação da cabeça em relação ao tronco. Nos animais inferiores, ambos se fundem e, entortos, a cabeça se volta para a terra, onde se encontrará os objetos do querer. Nos próprios animais superiores, a cabeça e o tronco são ainda muito mais unidos que no homem, em quem a cabeça, aqui Schopenhauer diz o chefe, e não a cabeça aparece superposta livremente a ele e trazida por ele, sem estar a seu serviço. Zero apelo de Belvedere representa no mais alto grau esta superioridade do homem, a cabeça do Deus das musas, cujo olhar vai longe, ergue-se tão livremente sobre os ombros que parece ter se escapado do corpo e ter se libertado do cuidado de servi-lo. Podem-se fazer mais humanas associações de ideias? Não é em vão que Schopenhauer vê a dignidade do homem na estátua do Deus das musas. É uma visão profunda e particular, unindo a arte, o conhecimento e a dignidade do sofrimento humano, que se revela nesta imagem. É um humanismo pessimista que, pois o humanismo tem essencialmente a colaboração de um otimismo de retórica, representa qualquer coisa inteiramente nova e, ouso afirmá-lo, uma visão de futuro fecunda no domínio das convicções. No homem, suprema objetivação da vontade, este humanismo é iluminado pelo reais claro conhecimento, mas, à medida que o conhecimento atinge maior nitidez, que a consciência se eleva, também o sofrimento cresce e este, por sua vez, em graus diferentes segundo os indivíduos. É no homem de gênio que se eleva mais alto. Zero que determina a hierarquia é a aptidão para sofrer profundamente, escreveu Nietzsche, seguindo sem reserva e até o fim o aristocratismo do sofrimento de Schopenhauer, doutrina segundo a qual a vocação do homem e do gênio, sua mais alta distinção e seu enobrecimento é o sofrimento. Resultam desta vocação as duas grandes possibilidades que o humanismo de Schopenhauer consigna ao homem, chamam-se arte e santidade. Puramente humana é a possibilidade do estado estético, contemplação das ideias libertada da vontade. Humana e unicamente humana é a possibilidade de uma redenção definitiva, quando a vontade de viver se nega a si mesma para se elevar mais alto que o artista, até a santidade ascética. Ao homem é outorgada a possibilidade da correção, que anula o grande erro e engano do ser, intuição suprema, que lhe ocorre quando chama a si todo o sofrimento do mundo e quando pode conduzi-lo à resignação é a inversão da vontade. Assim, o homem é a esperança secreta do mundo e de todas as criaturas, é para ele que, por assim dizer, todos os seres correm, cheio de confiança, é para ele que todos levam os olhares, como para o seu possível Redentor e Salvador. Concepção de grande beleza mística, em que se exprime um respeito humano pela missão do homem, prevalece sobre a misantropia de Schopenhauer, sobre todo o seu desgosto dos homens, e os retifica. É o que me importa, a união do pessimismo e do humanismo, a experiência espiritual, que revela a Schopenhauer que se pode admitir a um sem excluir ao outro e que se pode ser pessimista sem necessidade de ser bem-falante ou um lisonjeador da humanidade. Zero que nos põe em guarda, quando tentados a tomar ao pé da letra o humanismo de Schopenhauer é sua concepção apolínea e clássica da vontade, o que, antes, no seu caso, como em tantos outros, nos força a estabelecer distinção entre a opinião e o ser, a não confundir o homem com seus juízos, é seu extremismo, a grotesca dualidade, a contradição interna de sua natureza, que se deve chamar romântica, no sentido mais pitoresco da palavra, e que da esfera de Goethe o afasta muito mais do que poderia ele ter consciência disso. Raramente haverá título mais expressivo, mais exaustivo que o de sua obra-prima, sua obra única no fundo, pois desenvolve seu único pensamento, porque tudo mais,
Tudo o que ele escreveu durante os 72 anos de sua vida não foram mais que peças de confirmação obstinadamente reunidas, a rimos de reforço. Zero mundo como vontade e representação, não é somente este pensamento, condensado na fórmula mais curta, é também o homem, o ser humano, a pessoa, a vida, o sofrimento. Nele, os impulsos da vontade, sobretudo os da sexualidade, devem ter sido particularmente fortes e perigosos, torturantes como as imagens mitológicas de que se serve para pintar a escravidão da vontade, sem dúvida. Corresponderam elas à sua violenta necessidade de conhecimento, à sua espiritualidade clara e poderosa, mas opondo-se-lhes de maneira tal que o resultado, caricatural em alto grau, foram a dualidade radical e terrível e o despedaçamento da experiência, o mais profundo desejo de salvação, a negação espiritual da própria vida, a acusação contra seu eu, mau, errado e culpado. Para Schopenhauer, o sexo é o foco da vontade, em sua objetivação corporal o polo oposto ao cérebro, que representa o conhecimento. Se, visivelmente, tivessem as duas esferas um poder que de muito ultrapassasse o médio, os únicos beneficiados seriam a plenitude e a força de sua natureza considerada no totalidade. O que precisamente faz dele um pessimista e um negador do mundo são unicamente as relações entre as duas esferas, sua total oposição, que vai até a hostilidade, que tende à exclusão de uma delas e traz o sofrimento. Essas relações, além disso, não impedem que se chame ao seu pessimismo o produto espiritual da plenitude da força, mal compreendida. A dualidade de sua natureza, sensível aos antagonismos e aos conflitos, atormentada e violenta, fala-o sentir o mundo a um tempo como instinto e espírito, paixão e conhecimento, vontade e representação. Como não descobriu ele em sua arte, em seu gênio, a unidade deste mundo? Por que não compreendeu ele que o gênio não é de maneira alguma o silêncio da sensualidade e a ostentação da vontade, de que a arte seria a objetivação pelo espírito, mas a união e a interpenetração das duas esferas, união que encanta mais que, isoladamente, o sexo ou o espírito? Zero estado de artista, de criador será, nele mesmo, mais que a sensualidade espiritualizada e o espírito tornado genial pelo sexo. Goethe viu e viveu tudo isso muito diferentemente que o pessimista Schopenhauer, de maneira mais feliz, mais sã, mais serena, mais clássica, menos patológica, tomada a palavra não no sentido clínico, mas no espiritual, quero dizer, pois, menos romântica. Para ele, sexo e espírito, a ideia e o amor, constituíam o mais poderoso e o mais nobre encanto da vida, e escrevia, porque a vida é o amor, a vida da vicia, é o espírito. Em Schopenhauer, ao contrário, o crescimento genial das datas esferas termina no ascetismo. Para ele, o sexo perturba diabolicamente a contemplação pura e o conhecimento renega o sexo, ordenando-lhe, se teu olho te escandaliza, arranca-o. Conceber o conhecimento como a paz da alma, a arte como o apaziguamento, como o estado de contemplação pura, que salva o homem, salvando-se pelo aniquilamento da vontade, e o artista como o esboço do santo, que definitivamente se alforriou da vontade. Tal é a ideia de Schopenhauer. Repitamo-lo ainda, na medida em que tendi para uma objetividade apolínea, esta concepção do espírito e da arte se encontra com a de Goethe, apresenta caráter clássico. Mas seu extremismo e seu ascetismo são nitidamente românticos, tomada esta palavra em sentido oposto ao do gosto de Goethe, que conhecemos melhor por suas atitudes a respeito de Kleist. No fundo, é certo, os termos de uma alternativa como clássico e romântico não calham a Schopenhauer. Nenhum nem outro exprime toda a sua alma, que não é contemporânea dos homens para os quais esses conceitos opostos representavam ainda um papel. Está muito mais perto de nós que os espíritos que se preocupavam com esta diferença e se classificavam segundo ela, a forma de espírito de Schopenhauer, a sensibilidade e o ardor excessivos de seu gênio, cujo dualismo é caricatural, são menos românticos que modernos. Desejaria dizer muito com esta designação,
mas relacionando-a totalmente com uma alma moderna, cujo calvário só é bastante visível neste século entre Goethe e Nietzsche. Desse ponto de vista, Schopenhauer toma lugar entre um e outro, mais moderno, mais doloroso, mais complicado que Goethe, mas muito mais clássicos, mais robusto, mais são que Nietzsche. Ele operou a transição. Pode-se, pois, deduzir daí que o otimismo e o pessimismo, a afirmação ou a negação da vida nada tem a ver com a saúde e a doença. A saúde e a doença, se as considerarmos como juízo de valor, só com muita precaução podem ser aplicadas à espiritualidade humana, porque são conceitos biológicos e a natureza do homem não se reduz ao biológico. Schopenhauer, psicólogo da vontade, é o pai de toda a psicologia moderna. Dele se vai, pelo radicalismo psicológico de Nietzsche, em linha reta Freud, assim como aqueles que concluíram sua psicologia do inconsciente e a aplicaram às ciências do espírito. O anti-intelectualismo e o antissocratismo de Nietzsche não são mais que a afirmação filosófica e a glorificação do primado da vontade, descoberta por Schopenhauer e da intuição pessimista que o fez designar um lugar secundário à inteligência, serva da vontade. Esta intuição, esta verificação, que não é precisamente humana no sentido clássico, de que a inteligência está simplesmente às ordens da vontade, para proveir de motivos, frequentemente muito pouco fundados e falaciosos para racionalizar os instintos, contém uma psicologia cética e pessimista, uma ciência da alma impiedosamente lúcida que não somente preparou os caminhos ao que chamamos psicanálise, como já esta própria psicanálise. No fundo, toda a psicologia desmascara, é o olhar penetrante, irônico do naturalista, que penetra as relações enganadoras do espírito e do instinto. Isso corresponde perfeitamente à conivência mística da natureza nas afinidades eletivas, em que Goethe faz Eduardo dizer, já é namorado, após seu primeiro encontro com Odila, ela tem muito espírito, e sua mulher lhe responde, muito espírito. Mas ela não abriu a boca. Schopenhauer, por certo, gostou desta passagem. É uma amável ilustração, ainda classicamente serena, da frase em que declara que a gente não quer uma coisa porque a reconhece boa, mas que se julga boa porque se quer. A verdadeira razão que nos faz hoje retomar Schopenhauer e examinar sua concepção do mundo, o motivo que nos leva a evocar sua fisionomia espiritual, com tudo que ela lembra, diante de uma geração que não sabe grande coisa dele, são as relações do pessimismo e da humanidade. É o desejo de transmitir aos homens do tempo presente, nos quais o sentimento de humanidade atravessa a grave crise, a experiência pessoal da união particular contraída pela melancolia e pela altivez do homem nesta filosofia. Zero pessimismo de Schopenhauer é sua humanidade. Sua explicação do mundo pela vontade, sua intuição da onipotência dos instintos, o rebaixamento da razão outrora divina, do espírito, da inteligência, reduzida a não ser mais que um instrumento da vida que quer afirmar-se, tudo isso é anticlássico e, em essência, inumano. Mas sua humanidade, sua espiritualidade residem precisamente no matiz pessimista de sua doutrina, que o leva a renegar o mundo e a pregar um ideal ascético, no fato de que esse grande escritor, versado em sofrimento, cuja prosa é a da grande época de nossa civilização humanista, tirou o homem do elemento biológico e da natureza, fez de sua alma, que sente e conhece, o teatro da inversão do querer e viu nele o salvador possível de todas as criaturas. Em seu primeiro terço, o século XIX foi uma reação total contra o racionalismo e o intelectualismo clássicos, comprovou-se numa admiração do inconsciente, numa glorificação de instinto, que julgava dever à vida e que somente preparou assaz, para os instintos maus, dias felizes. Frequentemente o pessimismo consciente se mudou então em prazer de prejudicar, o reconhecimento de verdades amargas pelo espírita transformou-se em ódio e em despreza do próprio espírito e, sem a menor generosidade a seu respeito, a gente se pôs do lado da vida, isto é, do lado do mais forte, porque, se uma coisa é certa e provada, é exatamente esse fato de nada ter a vida a temer do espírito, e do conhecimento e que, na terra, o espírito não a vida, tem o mínimo de força e a maior necessidade de proteção.
Mas a própria anti-humanidade atual é, afinal, uma experiência humana, uma resposta unilateral aos eternos problemas da essência e destino do homem. Visivelmente ela precisa de um corretivo que restabeleça o equilíbrio, e eu creio que a filosofia evocada aqui pode hoje prestar bons serviços. Chamei Schopenhauer de moderno, deveria ter dito futuro. Os elementos que compõem sua personalidade, sua harmonia claro-escura, a mistura de Voltaire e de Jacob Boehme, o paradoxo de sua prosa clássica e clara, que revela o mais profundo, o mais noturno abismo, sua altiva misantropia, que jamais renega seu respeito pela ideia do homem, em suma, o que eu chamei sua humanidade pessimista, aparece-me rico de futuro e promete talvez, a sua construção teórica, que esteve na moda e foi célebre, caindo depois em semi-esquecimento, uma ação nova, profunda e fecunda, sobre os homens. Sua sensualidade espiritual, sua doutrina, que era a vida, segundo a qual conhecimento, pensamento, filosofia não são apenas ocupação de cabeça, mas do homem inteiro, coração e sentidos, corpo e alma, em uma palavra, o que dele faz um artista. Tudo isso pode ajudar a produzir-se uma humanidade que ultrapassa a aridez da razão e deificação do instinto. Porque sempre, companheiro do homem na jornada que penosamente o conduz a si mesmo, a arte atinge primeiro o objetivo. Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.